Você já abriu a gaveta da cozinha e pensou, meu Deus, quanta coisa acumulada aqui? Pois é, a cozinha é um dos lugares que mais acumulamos tralhas. E ainda mais, a gente vai guardando as coisas naquele princípio de, um dia eu vou usar, e nunca usa. E vamos aumentando a quantidade de armários, comprando mais e mais coisas, só acumulando, a sua cozinha fica uma bagunça, não é mesmo? Hoje nós vamos falar como destralhar uma cozinha da forma mais prática, fazendo aqui hoje comigo. Vamos lá, na mão na massa? Hoje nós estamos então aqui na minha cozinha e nós vamos destralhar algumas gavetas, alguns armários aqui, que eu vou mostrar pra vocês que tem muita coisa que realmente eu não tô usando. Eu já fiz um destralhe quando eu mudei da minha outra casa pra cá, então você vai perceber que aqui eu não tenho muitos armários, então eu já tirei muita coisa fora e fiquei com o que eu achava que era essencial na época. Mas o tempo foi passando e eu realmente percebi que tem coisa que eu não uso, que alguém pode usar e que não está sendo funcional para mim, tá só acumulando. Vamos então, eu vou mostrar para vocês a parte aqui da cozinha, como que ela funciona. Vamos lá? Eu vou começar mostrando aqui para vocês então como que é a minha cozinha, ó. Eu tenho somente esse armário embaixo, não tenho armário em cima. Como vocês podem ver, eu tenho esse balcão no meio, que é um balcão e já é a pia. E esse armário aqui com o outro armário aqui. Então, para guardar as coisas, são esses dois armários. Então, tem que ter pouca coisa. Vou pegar, então, um desses dois armários aqui pra gente fazer o destralhe hoje. O principal vai ser esse aqui, que são aqueles dos potes que a gente vai guardando, um monte de coisa, potinho para uma coisa ou outra, uma vasilhinha que acaba não usando. Aí aqui eu tenho a gaveta dos talheres aqui também, que é um monte de coiseira que a gente vai tirar algumas coisas aqui também. É aqui os talheres principais. Não tem muito, é o que eu mais uso, mas vou mostrar pra vocês depois. Aqui então embaixo da pia fica a parte do lixo e a parte do escorredor e produtos de limpeza. Aqui fica também outras coisinhas, ó, garrafa térmica, liquidificador, sanduicheirinha, que acabo usando no dia a dia. Então aqui fica os pegadores, as coisas ali que eu mais uso. Então tem muita coisa aqui nessa gaveta que eu não tô usando, que é a air fry que eu uso bastante para assar um pão de queijo, uma chipa, esquentar a janta, fazer alguma coisinha. Aqui eu gosto bastante, não sei se vocês têm essa chaleira elétrica, eu acho muito prático. Eu recomendo para todo mundo usar ela porque realmente ela esquenta muito rápido a água para fazer o café. Então, eu gosto bastante dela para fazer café de manhã. Não faço todos os dias, porque eu acabo tomando café no meu serviço, mas quando eu faço, eu gosto de esquentar água com ela. Tem essas cápsulas que eu uso aqui de vez em quando, mais no final de semana, que eu faço um cappuccino para mim. Aqui, então, outro armário, ficam as coisas também, que tem algumas coisas a mais aqui. Prato, aí tem uns pratinhos de madeira que eu vou contar para vocês ali. Por que eu tenho tanto. Aí tem papel toalha, algumas vasilhinhas que eu acabo usando para colocar salada no almoço, tá? Aqui os suplementos e os potinhos com coisas. Pipoca, amendoim, essas coisinhas que a gente vai comendo no dia a dia. Aqui também não tem muita coisa pra destralhar, mas eu vou mostrar que a gente chega nessa parte. Aqui tem bastante. Aqui é uma das coisas que a gente vai mexer, ó. Tem bastante taça aqui. As taças de cerveja que meu marido usa, tem essas taças mais básica, e essa aqui que eu uso para suco, para tomar. Eu gosto de tomar água em taça, tá? Depois eu conto para vocês o porquê desse detalhe, enquanto a gente vai conversando depois. E aqui embaixo aí tem garrafinha, copo térmico, mais copos aqui que não tem necessidade, que a gente vai tirar algumas xícaras que eu acabo não usando. Tem um mixer ali que eu uso bastante, então olha lá onde ele tá. Toda vez que eu preciso usar, ele tá lá atrás, então eu preciso reorganizar, tirar muita coisa daqui para usar esse espaço melhor. Aqui, nessa gaveta, eu coloquei as xícaras que eu mais uso. Também acabo usando só essa pequenininha e essa aqui. Esse aqui também quase não uso, mas quando... Aqui tem óleo de coco, que é açucareiro. E aqui, às vezes, quando eu coloco manteiga, mas a manteiga essa vez foi no
comprada no potinho já. Aqui, essa aqui tá bonita, essa aqui a gente vai mexer. Coisas que eu vou usando, então tem as cebola, gengibre, alho que não põe na geladeira, né? Daí acaba colocando aqui, mas olha que bagunça. Não, isso aqui a gente tem que mexer urgente. Aqui, então, tem os guardanapos. Eu não tenho muito guardanapo, tá? Eu tenho 3 no momento e esse outro velhinho aqui, que tem um outro dele que tá sujo. Então, são só 5, eu fico revezando nesses, tá? Daí, esse jogo americano, que é o que eu mais uso no dia a dia. Esse suporte de panela aqui também eu quase não uso, porque eu não cozinho em casa. Eu pego marmita. Então, eu acabo não usando o pegador, o suporte. Esse aqui eu uso para tomar café da manhã. Esse aqui, jogo americano, quando vem mais gente em casa, aí eu coloco eles. Mas aqui, como é só eu e meu esposo, então a gente acaba usando só os dois. Esse aqui também é só jogo americano que quando chega uma visita usa aquele negócio, né? Que não é muito funcional de quando chega a visita põe para usar. Então aqui tem esses guardanapos aqui, esse jogo americano, e tem esse porta-guardanapo, né? Que é de mesa posta, coloca esse branco dentro. E tem esse aqui também, ó, de suculenta, que eu ganhei, que eu não uso e fica por aqui. Acabou ficando e é uma coisa que dá pra gente destralhar. Aqui um avental, que o meu marido para fazer churrasco, mas ele nunca usa, então tá aí. Aqui os jogos americanos. Eu não tenho toalha de mesa, tá? Não é uma coisa que eu gosto, então eu acabo tendo só esse jogo americano mesmo, que é mais prático, fácil de lavar. Aqui então tem a parte que fica aqui as vasilhas, né? Aí tem as vasilhinhas aqui de vidro, que é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto. Aqui tem as panelas, tá uma bagunça, nós vamos organizar e ver se tem alguma que dá pra sair. E aqui então ficam os temperinhos, temperos e tudo mais. Então agora que nós já fizemos um tour aqui pela minha cozinha, vamos ao passo a passo de como fazer um destralhe de uma forma prática e rápida. A primeira coisa é você esvaziar. Então você pega uma gaveta ou um armário e esvazie para você ter noção de tudo que tem ali. O segundo ponto é separe por categorias. Então você coloca, se for uma gaveta de talher, garfo, todos os garfos, todas as facas, tudo separadinho, para você ter uma noção. Quando você junta as categorias, quando você separa, você percebe o quanto tem a mais daquela coisa que você tem. Então, às vezes você vai no armário da parte de xícara, né? Tem gente que tem muitas canecas, muitas xícaras, daí vê que tem, nunca percebe, mas daí percebe que tem 10 canecas, 20 canecas, então muita coisa. É igual a parte aqui que a gente vai ver, que eu vou fazer dos copos. Tem um monte de copo ali que realmente eu não uso. Já fazem 3 anos que eu tô aqui nessa casa e usei pouquíssimos copos daquele, então realmente não é funcional para mim, eu não vou usar. Então, você separando em categorias, você consegue perceber o tanto que você tem daquela coisa. Se for vasilhas, né, dessas de plástico aí, que muita gente coleciona, então olhe e veja se realmente tem muito daquela categoria. E o terceiro passo é faça aquela pergunta essencial. Eu realmente vou usar isso? Isso é funcional na minha vida hoje? Hoje em dia eu estou usando? Então, se você se perguntar, parar para pensar, você vai ver que você não usa todas essas coisas. Você sempre usa as mesmas coisas. Então, se você perceber em todas as suas coisas da cozinha, você acaba usando uns 20, 30% só das coisas que você tem. Então, as outras realmente usa de uma forma mais esporádica, mas tem muita coisa que a gente se repete, principalmente na cozinha. Tem muita coisa de um tipo de equipamento só. Então, você pode sim se desfazer de boa parte das suas coisas e ainda continuar numa cozinha funcional, com menos sobrecarga e muito mais fácil de limpar e de organizar. E o quarto passo é realmente desapegar do excesso. Então, você vê o que realmente não é mais funcional, vê pote que está sem tampa, alguma coisinha que está quebrada, você vai tirando e guarde depois somente o que é essencial ali, o que está sendo funcional para você. E o quinto é a organização final. Então você organiza as coisas do jeito ali que fica mais prático para você, com menos coisas. Vamos então para a parte prática aqui das nossas gavetas e armários? Vamos lá? Vamos então? Colocar a mão na massa. Ó, então você primeiro separa o que tem a mesma coisa. Olha, tem 3 peleiros. Não tem necessidade.
necessidade. Esse aqui foi uma coisa que eu comprei, que era pra lavar umas garrafinhas que eu tinha de vidro, mas não foi muito funcional, não. Ela não coube dentro da garrafa. Então, esse aqui pode descartar. Marcas. Então, a gente separa. Essa foi funcional. Essa eu consegui lavar a garrafinha. Então, você quer ver? Nossa, mas tem fato, né? Então daí você vai separando as categorias. Tem coisa aqui, gente, que a gente não usa, realmente. Essa aqui é uma espátula que eu usava, mas ela ficou muito mole, então não tá funcionando. Vou colocar os que não estão funcionando, tá? Não tá dando certo. Esse aqui é o suportinho de furar coco, mas eu gosto bastante de coco, mas eu não uso ele. Esse aqui a gente sempre usa, esse aqui também usa, esse aqui também. Descascalho e afiador também acabou usando. Então daí a gaveta fica assim, limpa, teoricamente limpa. A gente dá uma limpadinha e depois faz a separação das coisas. Eu descobri, gente, que álcool com bicarbonato, se vocês forem no mercado, tem um álcool lá que tem bicarbonato junto. Ele é excelente para limpar, principalmente armário, tá? Eu uso para limpar tudo aqui em casa, parede, armário. Então eu coloco no borrifador e borrifo aqui. A gaveta vai estar, pode ser que esteja igual a minha, que já manchada, né? As coisas mancham, então... Então aqui a gente faz a separação do que não usa e do que usa, tá? Essas aqui as facas são todas. Meu marido gosta muito de churrasco, então essa parte de churrasco fica, tá? Esse aqui veio junto com uma assadeira, acho que isso na verdade veio junto com a air fryer, pra tirar as coisas e eu acabo não usando, tá? Esse aqui de afiar aqui, esse aqui é a parte da parte do mixer, esse batedor, esse aqui é pra puxar a assadeira do forninho elétrico, que fica ali na despensa. Esse aqui eu uso junto com esse. Essa faquinha aqui, de vez em quando eu uso para cortar o coco, quando eu tomo água de coco. Esse de pizza e bolo, sempre é bom. Esse aqui é um de laranja e um de limão, tá usando. As peneiras uso também. E esse aqui que eu falei de limpar garrafinha de vidro. Então, basicamente, as coisas de churrasco. Como eu falei então pra vocês, eu tenho poucas coisas ainda aqui em casa, mas ainda tem coisa que não uso. Então aqui tiramos esses três. Bom, então esse armário aqui. E o principal são essas aqui. Vou contar pra vocês porque eu tenho tantas dessas aqui. Na época que eu fazia aromatizador de ambiente, eu cheguei a fazer, no outro vídeo eu contei pra vocês que eu tive um hobby, né? Eu fazia aromatizadores de ambientes e eu comecei a vender, porque todo mundo gostava e tal. Aí eu peguei Covid e no Covid eu perdi totalmente o olfato e o paladar.
fiquei praticamente 6 meses, 8 meses sem sentir. E eu não conseguia mais fazer os aromatizadores, então foi aí que eu parei de fazer o aromatizador na época para vender. Na época eu tinha, esse aqui era o aparador dos aromatizadores, então tinha um kit que vinha essa bandejinha, um aromatizador de ambiente de vareta e um spray. Então, como sobrou bastante e eu não mexi mais com aromatizadores para venda, eu acabei pegando para usar aqui na minha cozinha. Então eu uso para picar alguma coisa para colocar para comer, então fruta, salada, alguma coisa assim, quando eu tomo café, né? Qualquer coisa eu acabo usando esse pratinho. E se vocês verem, ó, tem até a logo da minha marca, que era Camomila Aromas de aromatizadores, então tem muitos aqui. Então eu acabei usando, mas realmente é muito, eu vou dar um outro fim para eles. Principalmente esses quadrados, o redondo eu acabo usando bastante, o redondinho é mais prático. E o redondo fica, o quadrado, acho que não. E aqui depois tem só 2 xícaras, essas 3 cambuquinhas que eu acabo usando. Prato tem bastante, mas quando recebe uma visita, alguma coisa acaba tendo que ficar, né? Então fundo tá aqui, sobremesa tá aqui. Então nesse armário aqui vão ser só essas aqui que vão sair hoje. Agora então vamos a essa aqui que tá cheia de bagunça. Então a gente vai juntando um monte de coisinha que, eu vou usar, eu vou usar depois. E é muita tralha, muito cacareco. Olha, acho que essa gelatina tá aqui, ó, sei lá, já deve ter vencido e eu não uso. Então, para que deixar aqui, né, estragando? Então tem várias coisas aqui que ficam aqui, acabam estragando e a gente não usa. Então, pega uma gaveta aí da sua casa e vê realmente o que você está usando. Às vezes tem coisas aqui, igual eu tenho aqui, produtos que já estão até vencidos, coisas que você não vai usar mais, que tá ali só acumulando. Então aqui a gente vai tirar tudo e depois colocar aqui novamente. Eu não vou falar para vocês porque senão vai demorar muito. Vocês vão ver só o antes e depois, tá bom? Então, mão na massa. Aqui agora, então, depois de organizado, tirei várias coisas, ó. Esses daqui estão abertos nos potinhos, eu vou colocar nos frasquinhos de vidro, tá? Então, e as outras coisas jogar. Então, olha como é que ficou tudo arrumadinho. Sobrou 2 lugares ainda ali, se você precisar guardar alguma coisa. Então, tudo aquilo que estava aquela bagunça, estava realmente acumulando e juntando sujeira, juntando tralha. Então, ficou muito mais leve, não ficou? Vamos então para a parte dos copos, realmente é bastante, ó. Então tem esses de cerveja que meu esposo usa quando ele recebe os amigos, tudo. Eu não bebo cerveja, bebo pouca bebida alcoólica, eu conto para vocês no vídeo depois sobre isso. Então tem as taças, essas taças eu ganhei e realmente eu faço tudo com elas. Eu tomo água com elas, suco com elas, qualquer coisa são elas. E acaba que os copos, essa outra parte aqui, eu não uso, fica totalmente só aqui, parado. Então esse aqui eu acho que é um espaço que dá pra gente destralhar, são coisas que eu realmente não estou usando, que alguém vai poder usar. Ó, então esses copos aqui foram quebrando e realmente não vou usar mais. Esse daqui eu comprei pra tomar sorvete, ou às vezes fazer um cappuccino, mas eu acabo fazendo na xícara mesmo, né? A xícara e o cappuccino. E sorvete eu nunca compro, então não é muito funcional pra mim, não dá certo. Essa caneca aqui, eu tinha outra que quebrou e é muito grande, eu acabo não usando, então quem gosta de caneca às vezes vai gostar mais. Então tem mais desse aqui. São 4 desses. Tá tão lá no fundo do armário que eu nem uso. Essa garrafinha aqui também, ela é pra coisa quente, pra guardar chá, essas coisas.
mas também não uso muito, tá? Já usei mais quando eu atendi, eu acabava tomando mais chá do que eu tomo hoje, então não tá sendo funcional pra mim mais, já passei da época dos chás. Essa aqui eu uso pra tomar whey, tomar meus suplementos, mas ela já tá muito velhinha e eu tenho uma outra que tá lá no meu serviço, então essa aqui eu vou desapegar e trazer a outra nova que tá lá, tá? Porque essa já tá até amarelada. Canudo. Ah, canudo. Eu vou falar pra vocês, eu tenho 3 canudos desse de inox e comprem, vale a pena. Você compra um pacotinho desse nessas casas de coisas pra casa, né? Canudo de inox, vem normalmente um pacotinho com 2 ou com 3. É muito funcional, ele vem com a escovinha pra lavar e você não precisa ficar comprando canudo descartável, que acaba sendo prejudicial, tá? Então esse aqui é uma boa, eu gosto bastante. As canecas térmicas que são todas do meu esposo, então eu vou pra cá. Uma caneca aqui também que eu ganhei do São Paulo, que eu nem torço tanto assim, eu não gosto de futebol, então só porque quando eu era criança eu era São Paulina, eu acabei ganhando, então pra mim não faz sentido. Aqui então tá o pote do mixer, que eu acabo usando mais, então eu vou colocar aqui na frente. Essa aqui é uma caneca térmica, essa é minha, porque às vezes eu saio, né, quando a gente sai, eu tomo suco, alguma coisa, eu levo essa pra poder manter geladinho. Essa aqui é as coisas de tereré que a gente toma, não sei se aí na região de vocês existe tereré. Tereré é uma bebida, eu vou mostrar pra vocês. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente toma muito, é uma bebida gelada, é uma erva, é tipo chimarrão do sul, só que é uma erva mais grossa um pouco, que a gente toma gelada. Então aqui, como é muito quente, a gente acaba tomando bastante. Então tem esses dois. Pronto, daqui era isso que dava pra gente tirar. Esvaziou metade do armário, então ficou bem mais prático. Eu vou conseguir organizar, colocar mais coisas aqui. O espaço fica melhor e fica muito mais funcional. Muita coisa aqui que realmente eu não estava usando. Talvez aí na sua casa você também tenha muita coisa que está só ocupando espaço e você não está usando. Vamos agora então a esse armário aqui. Esse aqui é o famoso que a gente vai guardando os potinhos e tudo mais. Eu gosto muito desses potes aqui descartáveis para guardar as coisinhas na geladeira, porque eu não gosto muito de ter potes de plástico, aquelas tapoeira, aquelas coisas. Então eu não gosto muito de coleções, nem tenho essa paixão por coisas de cozinha e tudo. Então eu gosto muito de coisas de decoração, mas não gosto de colecionar potes, colecionar coisas. Então eu uso bastante esses potinhos aqui para guardar os restinhos. Só que a gente vai guardando um monte de outros potes aqui que vai acabando e isso é o que acaba sobrecarregando. Às vezes a gente não tem costume. Eu já joguei muitos potes meus em casa, então muitos potes de plástico eu joguei, mas sempre vai guardando uma coisa ou outra. Então nós vamos tirar tudo aqui dessa gaveta que realmente não tá funcional mais. Ó, essas coisinhas que a gente vai... Esse pote de sorvete que veio lá do rancho eu tenho que devolver lá. Os potinhos então vou organizar aqui. E aqui tem essa coisa de queijo aqui, mas que já quebrou a base de baixo, então eu acabo usando uma daquelas minhas redondinhas lá de madeira, então eu ainda uso. Ó, agora então, muito melhor organizado as tampas, tampa de vidro, os potinhos de plástico aqui, esse
Essa forminha de gelo eu uso para colocar massa de tomate. Depois que abre o pacote, eu coloco para guardar em cubinho. Então, agora aqui já ficou organizado. E aqui é o que a gente vai tirar. E por último, esse armário aqui de panelas. Eu não tenho muitas panelas, eu já desapeguei bastante das que eu tinha. Eu tinha 2 jogos dessas panelas aqui. 2 jogos dessas panelas, mas eu não uso muito. Então, eu levei algumas pro rancho, a gente tem um rancho aqui, que é um rio que a gente vai. E eu fiquei com algumas básicas só, do tamanho que eu uso. As maiores eu levei pra lá, então eu uso poucas panelas, mais no final de semana. Então vou organizar aqui pra ver se tem alguma coisa ainda pra tirar e pra gente dar um jeito, tá? As panelas sempre acabam ficando bagunçadas, então a gente consegue bagunçar todo dia as panelas. Então o que funciona pra mim são as 2 frigideiras que eu faço ovo pela manhã, então eu acabo usando. Essas 2 panelas aqui já são grandes, eu uso pouco essas panelas aqui, então eu vou deixar ela lá atrás, que eu uso menos. Essa aqui é uma frigideira bem antiga, tá bem surrada já, mas ela é grossa, então às vezes quando eu vou fazer bife eu acabo usando. Essa aqui também, quando eu vou fazer uma coisa maior, uso poucas vezes, mas ainda uso de vez em quando. Essa aqui, gente, vocês precisam ter uma frigideira dessa se vocês gostam de ovo frito. Ela é sensacional. Você coloca o ovo aqui e ele simplesmente fica redondinho, bonitinho. Você não precisa virar. Ele é muito, muito, muito funcional. Adoro essa frigideira. Se vocês gostam de ovo frito, comprem, que ela é maravilhosa. Vou deixar ela aqui. Essas aqui, então. Aí tem. Nesse jogo de panela tem esse que é o escorredor de macarrão, então é par com aquela lá. Vou deixar aqui, uso pouco também, mas quando precisa, né? Então vou colocar aqui. E aqui tem mais uma maior dessa, que é parceira dessa, e a outra que é tipo frigideira, sim. Então tem 2 dessa, porque eram 2 jogos. 2 dessas, 2, 4, 5, 6 panelas e mais um escorredor de macarrão. Então, por tanto que eu cozinho, é muito até, mas às vezes eu preciso fazer uma coisa com maior quantidade, receber uma visita, então tem que ficar. Essa panela de pressão aqui, pequenininha, pra mim funciona, tá? É uma quantidade que funciona. Eu vou colocar pra cá. Porque eu uso pouco a panela de pressão, então eu vou colocar ela, na verdade, vou colocar ela aqui. Isso. Vai funcionar. Os potes de vidro, como eu falei, eu não gosto de pote de plástico, então eu gosto de guardar as coisas na geladeira desse potinho aqui. A tampa dele é de plástico, mas ele é de vidro, né? Dá pra ver o que tem dentro e tudo, então eu guardo as coisas na geladeira nesse potinho. Então eu tenho... Acho que eu tenho uns 8 desses. Então, desse tamanho, um pouquinho maior. Esse redondinho. Esse aqui é potinho de guardar as coisas que eu não vou usar mais, porque eu acabo guardando temperinhos, tudo, mas já desocupei esse. Então, esse é parceiro. Esse daqui é um joguinho que é de fazer gelatina, tá? 3 desses dá um pacote de gelatina. Às vezes, quando eu quero comer, ele tem uma tampinha. Então, eu faço, deixo aqui, também de vidro, não gosto das coisas de plástico. Aqui esse potinho é para sobremesa, alguma coisinha, esse joguinho ainda gosto, vou deixar aqui. Não uso muito, mas está aqui no cantinho. Esse aqui é uma canequinha que eu usava para fazer café antes de ter a chaleira elétrica, mas eu ainda uso bastante a chaleira. Então, essa aqui tá ficando pouco usado, mas sempre precisa de uma caneca. Ali tá um ralador e esses aqui são potinhos para ir fazer as coisas na cozinha, potinhos funcionais, tá? Basicamente é isso. Daqui somente esse aqui para desapegar.
Gente, olha, resumindo então o destralhe, olha aqui. Tanto de coisa que tava ali sobrecarregada, que não tinha função nenhuma. Então, você pegando para fazer de vez em quando um destralhe na sua casa, sempre tem alguma coisa ainda que vai sair, que está sobrecarregando a sua vida. Ó, tirei todas essas coisas. O minimalismo na cozinha, então, não é ter poucas coisas, mas sim o que é funcional para você, que você usa no seu dia a dia e que não está acumulando nem te sobrecarregando, principalmente na hora de limpar a sua cozinha ou de organizar ela. Eu te convido então hoje a você pegar uma gaveta ou um armário da sua cozinha e fazer esse exercício. Dê uma olhada geral, o que está ali que está te sobrecarregando, o que está ali que você não está usando, que se você tirar dali não vai fazer falta e você vai ficar com uma vida e uma organização muito mais simples e mais fácil. Você vai se surpreender com a leveza que isso traz. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo para nós. Compartilhe com alguém que queira fazer um destralhe e não sabe por onde começar. E fique de olho nos próximos vídeos, que vão ter mais dicas do seu dia a dia para você usar o minimalismo de uma forma simples e prática. Ah, e assista o nosso vídeo também, que eu já fiz um destralhe no guarda-roupa. Vou deixar ele aqui para vocês assistirem como fazer um destralhe prático e rápido no seu guarda-roupa. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!